Você já percebeu que, na maioria das vezes, você começa a perder dinheiro sempre que sai da gestão e não quando está seguindo uma gestão à risca? Pensa comigo, você faz uma entrada. A leitura parece boa, a odd está perfeita, o jogo está com cara de gol e mesmo assim dá red. Aí você olha o saldo e sente aquele negócio subindo no peito. Um misto de frustração com urgência, com pressa. Nossa, tomei red no jogo com maior tendência de green do dia. Não era para isso ter acontecido. E nesse exato momento nasce o que eu chamo de o modo recuperação. E o modo recuperação é perigoso porque ele parece racional, mas ele é só emoção tentando se disfarçar de estratégia. E hoje eu vou te mostrar por que os grandes traders esperam o momento certo. Por que qualidade de entrada vale mais que quantidade? E por que, se você não aprender a lidar com red, nenhum método salva você? E calma, eu não vou ficar em teoria aqui não. Eu vou trazer isso para o trade esportivo de verdade. Over limite, under, back favorito, lei zebra, lei goleada e principalmente o que acontece dentro da sua cabeça quando o mercado vai contra. Primeiro ponto, e isso é chave, grava. É impossível ser 100% assertivo no trade esportivo. Impossível. Se alguém vende isso, está mentindo ou está vendendo sonho. Porque o futebol tem variáveis que você não controla. Um zagueiro escorrega, um atacante perde um gol sem goleiro, um juiz dá um acréscimo enorme, um time que precisava ganhar, de repente decide cozinhar o jogo. E aí eu te pergunto, você vai fazer o quê? Vai ficar bravo com o futebol? Vai tentar brigar com a realidade? Não dá. Então o grande trader aceita uma coisa que o iniciante odeia aceitar. O red faz parte e eu não preciso provar nada para ninguém hoje. E aqui está a diferença absurda entre quem cresce e quem quebra. O iniciante quer vencer o mercado, o profissional quer sobreviver ao mercado. O iniciante quer recuperar rápido, o profissional quer não se destruir. Agora vamos falar sobre entrada de qualidade. Você já viu aquele cara que entra em tudo? Ele abre 8 jogos ao mesmo tempo, fica pulando de tela, qualquer ataque vira motivo de entrada. E ele fala, hoje eu trabalhei demais. Só que ele não trabalhou, ele só ficou ocupado. E no fim do dia o saldo está ou negativo ou aquele zerado, triste, que parece que você passou horas operando para nada. Você termina o dia e pensa, cara, eu fiquei aqui horas e não saiu nada. E é aqui que entra o ponto que os grandes traders entendem. O dinheiro não está em operar muito, está em operar bem. Os caras bons não são bons porque acertam sempre. Eles são bons porque quando erram, erram pequeno e quando acertam, acertam dentro do padrão. E isso só acontece quando você sabe esperar. Deixa eu te dar um exemplo simples do trade esportivo. Você opera over limite, certo? Você sabe que não é qualquer jogo. Você precisa de volume, intensidade, leitura de pressão, às vezes um favorito amassando, às vezes um jogo aberto com transição e, principalmente, um ponto de entrada que faça sentido. Só que o iniciante olha a odd e olha a necessidade. Tá 1,60 aqui, tá bom, vou entrar. Tá 1,40, vou entrar logo para não perder. Tá 1,25, eu entro porque é mais seguro. E quando não dá gol, ele não aceita. Ele acha que foi azar e tenta consertar com mais entrada. E aí vira uma cascata. O profissional faz diferente. Ele espera o conjunto, ele espera o padrão, ele espera o alinhamento. E quando não alinha, ele não força. Se não é o meu jogo, eu não jogo. E isso é maturidade. Agora vamos para a parte que muda tudo. Indicadores e repetição. Quando eu falo indicadores aqui, não é indicador de gráfico igual day trade. No trade esportivo, seus indicadores são o comportamento do jogo. Volume ofensivo, finalizações, pressão real, não só posse, time com necessidade e postura, sinais de que o mercado ainda não precificou aquele momento. E você precisa de um checklist, um padrão repetível. Porque o que faz um método funcionar não é a genialidade, é a repetição do mesmo cenário várias vezes com gestão. Então pensa assim, você não precisa de 20 entradas por dia, você precisa de 2 boas entradas por semana, repetidas por meses.
É isso que constrói banca. Agora vem a parte mais delicada, recuperação de red. E aqui eu quero que você se enxergue, sem se julgar, mas se enxergue. O que acontece depois do red? Você toma red e seu cérebro entra num modo de urgência. Eu vou recuperar agora. E aí você faz exatamente o que não deveria. Você entra em jogo que não é do método. Você entra em mercado que você nem domina. Você aumenta stake, você encurta a análise, você confunde oportunidade com pressa. E aqui tem uma verdade feia. Recuperação é o nome bonito da vingança. É você tentando se vingar do red. Só que o mercado não tem culpa, o jogo não tem culpa, e o mercado vai te punir, com frieza. Sabe qual é o pior? Às vezes você até recupera. Você toma red, entra no impulso, pega um green e pensa, tá vendo? Funcionou. Mas isso é armadilha, porque você treinou seu cérebro a acreditar que indisciplina compensa. E aí, na próxima vez, você repete, até o dia que o mercado te dá 2 reds seguidos. E aí, acabou. E é por isso que eu repito, nenhum método funciona se você não tiver gestão. Nenhum. Não existe estratégia que sobreviva à stake emocional. Não existe método infalível com cabeça instável. Então, como os grandes traders lidam com isso? Eles fazem uma coisa chata, mas poderosa. Eles criam regras para o pós-red. Tipo, se eu tomar red, eu paro por 5 minutos. Se eu tomar red, eu só volto se bater meu checklist. Se eu tomar red, eu não mudo o mercado só para me sentir melhor. Isso protege sua banca e protege sua mente, porque o grande problema não é perder dinheiro, é perder clareza. E sem clareza, você entra em qualquer coisa. Agora eu quero falar uma coisa que talvez você precise ouvir. Você pode fazer tudo certo e ainda assim tomar red. Sim, você pode escolher um jogo perfeito para o método, pode entrar no ponto ideal, pode estar alinhado com todos os indicadores e o gol não pode sair. O futebol é assim. E aí a pergunta é, o que você faz quando isso acontece? O iniciante pensa que o método não presta. O iniciante troca tudo. Esse método não funciona. Eu preciso de outro. Vou tentar outra coisa. O profissional pensa, ok, isso é variância, faz parte. Eu sigo o plano. E aí ele continua, ele repete o padrão, ele mantém a gestão, e é por isso que ele cresce. E agora eu quero falar uma frase que eu gosto muito. Todo método funciona se você achar o jogo correto para o método e tiver gestão. Não é que qualquer coisa dá certo, mas se você respeitar o cenário, o timing e a gestão, você transforma a probabilidade em resultado no longo prazo. E longo prazo é o jogo de verdade. Curto prazo é barulho, longo prazo é construção. Agora deixa eu te dar um exemplo bem do dia a dia. Você está no back favorito. O time está pressionando, mas não finaliza. A posse é alta, mas é uma posse inútil. E você entra mesmo assim porque tá com cara. Aí o jogo esfria, a odd vira contra, você fecha com prejuízo, red. E aí você fica com raiva e vai pro lei zebra em outro jogo sem olhar nada. Percebe? Não é um método que falhou, foi a falta de critério na entrada e a falta de controle no pós-red. O método não foi respeitado. Então, se você quer virar o jogo, presta atenção nesses 3 pilares. Qualidade de entrada. Você só entra quando bate seu checklist. Você não entra por tédio, você não entra por pressa. Gestão de banca. Stake definida, stop loss definido, stop gain definido. E o mais importante, stake não muda por emoção. Controle pós-red. Red não vira caça, red vira pausa, red vira revisão, red vira disciplina. Esses 3 pilares fazem qualquer método ficar mais forte. E agora eu quero fechar com uma imagem que é bem real. O grande trader é como um caçador paciente. Ele não atira em qualquer coisa que se move. Ele espera o momento certo, porque ele sabe que cada tiro errado custa munição, custa energia, custa confiança. E no trade esportivo é igual. Cada entrada fora do padrão custa mais do que dinheiro, custa sua lucidez. Então eu te deixo com um compromisso simples para você testar a partir de hoje. Na próxima vez que você sentir vontade de recuperar um red no impulso, para, respira e pergunta: isso aqui tá no meu padrão ou eu só quero alívio?